Aula 76. Bom, vamos mostrar aqui, aqui assim eu comecei uma planilha, venda de veículos, onde eu coloquei aqui com os dados fictícios, né? Controle de vendas da Compre Fácil Veículos, né? De 2008. Categorias, novos, seminovos, usados, preço, média, né? A venda que teve em todo aquele ano lá, ok? E eu reservei aqui uma linha com os totais. Então, vamos lá, saldo igual, soma. Vamos selecionar aqui essas três células, Enter. Vamos puxar aqui usando o autofill. Tá aí, tranquilo. Agora que vamos calcular um percentual que cada categoria teve, o percentual de cada categoria naquele ano, tá certo? Seria a, a correspondência em porcentagem de cada uma dessas categorias, né? Então vamos lá, sinal de igual, basta pegar a venda daquela categoria e dividir pela categoria geral aqui embaixo. Vamos pressionar a tecla F4 para fixar essa célula aí. 7% já estava com o formato de percentual, posso puxar para baixo até aqui, e aqui novamente posso utilizar o autofill. 1 vezes 100 dá 100%, vamos pegar e usar copiar a formatação de uma dessas células para cá. Pronto, tá aí então. Ok? Bom, agora, com isso, o que eu posso fazer agora? Posso montar um gráfico, certo? Só que veja bem aqui o que nós vamos fazer aqui. Eu quero mostrar nesse gráfico os dados do preço de cada uma das categorias comparando com as vendas. Seria muito simples. Era só selecionar esses dados aqui, certo? Essas células aí. E vamos lá em formar colunas. Vamos pegar aqui essa, pode ser essa aqui mesmo. Bom, o que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver o seguinte. Eu consigo ver que tem duas colunas. Aqui pela legenda eu sei que a azul é o preço e a vermelha aqui seria a coluna de vendas. Mas pode ver que o preço aqui mal e mal aparece. Por quê? Claro, porque ambas séries de dados, são duas séries de dados, né? Eles compartilham o mesmo eixo, a mesma escala de valores. Qual que é o menor valor aqui? Aliás, qual é o maior valor do preço da média? 42 mil. Aliás, 42 mil. Certo? Mas imagina aqui, ó, ele está utilizando aqui a maior, com base nos maiores valores aqui a escala. Certo? Porque a escala é automática. E a menor aqui é 2 mil. 2 milhões, aliás. 2 milhões. Enquanto que o maior preço é 42 mil. Então, por isso que eles nem sequer quase aparecem aqui. Certo? Porém, dá para nós fazer diferente aqui, ó. Olha só. Seleciono. Vamos pegar e vamos mudar o tipo de gráfico aqui, ó. Pegar esse gráfico mais simples aqui. Ok. Perfeito. Aqui assim quase mal aparece aqui o preço da média, né? Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos fazer o seguinte. Vamos formatar essa nossa área de dados aqui. Seleciono. Botão direito. Formatar série de dados. Aqui vejam só o que eu posso fazer. Posso pegar e a sobreposição de séries, fazer com que uma série fique sobreposta na outra. Olha só. Posso fazer então com que a minha série de colunas azuis, correspondente ao preço, fique sobreposta nas colunas representando as vendas. Olha só, porque estou com ela aqui selecionada. Se eu tivesse com outra série de dados selecionado, essa outra série de dados ia sobrepor a outra, ok? Tudo bem. Então é isso que posso fazer aqui. O padrão dele então é 0, fica bem do lado. Largura do espaçamento. Olha só o que ele faz. Eu posso diminuir então a largura, diminuir, ou então posso aumentar ainda mais aqui, ó, a largura das colunas, como eu quiser, tá? Agora o mais interessante, as duas séries de dados, como eu falei antes para vocês, estão compartilhando a mesma escala de valores, o mesmo eixo.
O que eu posso fazer aqui? Aqui tem uma opção que diz plotar série no eixo principal, que é o padrão. As duas séries de dados estão utilizando a mesma escala aqui, então ambas estão plotadas no eixo principal. O que eu vou fazer isso? Eu quero fazer com que o preço, que é isso aqui, ó, fique no eixo secundário. O que aconteceu? Vocês podem ver que aqui apareceu agora um outro eixo no lado direito, certo? Então tem o eixo X, certo? E o eixo Z aqui do lado direito. Então olhem só, eu tenho aqui o eixo X que corresponde às vendas, pelos valores dá para ver, e aqui eu tenho o eixo secundário que corresponde aos preços aqui, ó. Só que ficou uma coluna sobreposta à outra. Para vocês entenderem melhor aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa cor azul aqui que está selecionado, né, que é essa série de dados selecionados, que é o preço, e vou fazer o que? Vamos fazer com que a largura dela seja menor. Olha só, aí eu consigo ver ambas colunas aqui, ó, certo? Tá aqui, ó. Eu consigo agora comparar uma com a outra. Mas eu posso fazer melhor. Vou mandar fechar aqui, ó. Ainda com essa série de dados selecionada, o que eu posso fazer? Alterar o tipo de gráfico de série. E agora eu quero fazer com que fique uma linha, seja transformada então essa série de dados que está em colunas atualmente para linhas. Vou dar um OK. Tá ali, ó. Agora eu consigo ver bem, né? Vamos só fazer mais uma pequena alteração. Vou matar a série de dados aqui, certo? Vamos fazer o seguinte, opção do marcador. Quero que o marcador tenha um tamanho maior, certo? Quero que o marcador tenha uma cor. Vamos pegar uma cor para destacar bem. Não, vou pegar uma outra cor que destaca melhor. Pode ser esta. Pode ser. Tá. O estilo da linha, vamos diminuir um pouco mais a espessura da linha. Perfeito. Tá ali. A cor da linha do marcador. Posso ainda mudar essa cor da minha linha. Fazer com que fique, sei lá, verde ao redor do meu marcador. Certo? É isso aí. Muito bem. Vamos fechar e vamos ver. Um detalhe aqui, para poder utilizar um gráfico assim, obrigatoriamente tem que ser um gráfico de 2 dimensões. Eu jamais posso vir aqui e utilizar um gráfico de 3 dimensões. Tem que ser obrigatoriamente esses gráficos aqui de 2 dimensões, ok? Tá ali, ó. Então agora o que consigo analisar? Esse gráfico é bem interessante. Ele nos mostra duas informações distintas no mesmo gráfico. O que antes teria que obrigatoriamente fazer em 2 gráficos, eu estou conseguindo ver, visualizar os meus dados num só gráfico. Então aqui, ó, a categoria de carros novos, certo? A venda deles não chegou a 2 milhões, certo? Aliás, as vendas deles, certo? Não chegou a 2 milhões. Por quê? Porque o preço do carro, o preço em média dele é acima de 40 mil. Em compensação, seminovos, certo? Cujas vendas foram bem maiores que os novos. Por quê? Porque o preço também foi, em média, o preço dele é bem mais baixo, 25 mil. Tá aqui, ó. E os usados, então, as vendas deles, ultrapassaram 12 milhões. Por quê? Porque o preço médio dele, olha só, é 15 mil. Então é inversamente proporcional. Ok? Isso aí. Vamos mudar aqui um pouquinho o valor para nós vermos, né? Vamos supor que os novos, o preço médio dele, deles aumentou para 50 mil. Olha só, o gráfico já reflete essa mudança, né? E digamos que as vendas, deles não foi apenas isto. Vamos trocar isso aqui por um 5. Olha, viram só? Então ele já vai refletindo as mudanças. Digamos que esse aqui, ó, não foi 12 milhões, vamos supor que foi menos, foi 7 milhões. Olha só, certo? E ainda vocês podem fazer o seguinte, botão direito aqui, vamos fazer com que vamos adicionar um rótulo de dados,
diminuir um pouquinho a letra aqui, tá aí. Mesma coisa aqui, botão direito, vamos adicionar um rótulo de dados para eles aqui. Tá ali, ó. Barbada, né? Bom, para finalizarmos então esse gráfico, vamos ver mais algumas coisas aqui. Selecionando o gráfico, nós temos um outro menu, um outro item do menu chamado Layout, onde vocês podem ainda formatar mais coisas no gráfico, tá certo? Por exemplo, podemos vir aqui em área de plotagem, que é essa área aqui de dentro, certo? E vir aqui onde diz mais opções da área de plotagem, que é o mesmo efeito de que você clicar na área de plotagem aqui com o botão direito, formatar a área de plotagem. Aí eles podem definir uma cor, ok? Um preenchimento para essa área de dentro, uma transparência, certo? Normal, ok? Vamos deixar aqui sem preenchimento mesmo. Fechar. Muito bem. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui uma cor rapidinho. Uma cor qualquer aqui, mando fechar. Vendo aqui em área de plotagem, posso limpar o preenchimento da área de plotagem, limpa. Ok. Bom, aqui onde diz linhas de grade, as linhas de grade horizontais principais, certo? Seriam o que? Seriam essas linhas que atravessam horizontalmente o nosso gráfico, né? Eu posso ainda fazer com que apareçam as linhas de grade secundárias, outras linhas que aparecem entre as linhas de grade principais, ok? Vamos linhas de grade principais e secundárias, olha só, certo? Vamos desmarcar, deixar marcada, aliás, a primeira opção, que é a opção padrão. Mesma coisa para as linhas de grade verticais, eu posso fazer com que apareçam algumas linhas verticalmente no nosso gráfico, certo? Não é uma coisa comum. Tá. Aqui eixos. Aliás, antes de eixos aqui, ó, vamos mandar aparecer aqui um título, exibir um título no nosso gráfico. Temos a opção título do gráfico, nenhum. Título sobreposto centralizado, fica o título ali e o gráfico sobreposto, né? Vamos escolher a opção acima do gráfico. Vamos pegar aqui, copiar esse texto e vamos colocar aqui, ok? Vamos diminuir um pouco mais a letra. Tem que selecionar isso aqui e aí sim diminuir. Tá, perfeito. Posso ainda vir aqui assim, diminuir um pouco mais a área de plotagem nossa, para ficar mais distante do título. Ótimo. Aqui outra coisa interessante, vocês podem colocar títulos para os eixos também, ok? Para isso, vamos lá, layout, aqui, títulos dos eixos, título do eixo horizontal principal, que é esse aqui embaixo, né? Título abaixo do eixo, certo? Vamos só selecionar aqui um pouquinho mais para cima, aí, vamos mudar aqui, colocar aqui, por exemplo, categorias, ok? Também quero aparecer um eixo aqui do outro lado, vamos lá, título do eixo horizontal secundário seria um título que pode colocar no eixo aqui em cima, ok? Mas eu quero um título para o eixo vertical, que é o eixo X aqui. Título girado, título vertical, título horizontal. Vamos colocar um título girado. Ficaria assim, certo? Vamos clicar aqui dentro, apagar. O que vem a ser esse eixo ali? É o eixo das vendas, não é mesmo? Então vamos colocar aqui o nome de vendas, assim, dessa forma. Também posso colocar um eixo, deixa eu só diminuir um pouquinho mais a largura. Aí, posso também colocar um eixo aqui no outro lado. Título dos eixos, eixo vertical secundário, novamente título girado. E aqui também posso fazer a mesma coisa, né? Vamos colocar aqui então preço. Só preço, ótimo. Tá?
Mesma coisa, essa legenda, aliás, dá para pegar e colocar aqui embaixo para não atrapalhar. Com isso posso até aumentar um pouco mais a nossa área de plotagem. Aí fica mais fácil de identificar o que é cada parte do gráfico. Isso aí.